funcionou. E a tua apresentação começa a passar para nós. Está no primeiro slide? Ela está carregando, agora está no primeiro slide. Está tudo certo. Legal, bacana. Vou fazer uma fala sobre hipnose e psicologia. Vou fazer uma revisão integrativa entre as duas. Essa apresentação, ela começa numa cronologia de contexto histórico, da onde a hipnose parte até onde ela chega, porque é importante entender isso, porque até o final, até o contexto de hoje, não se tem uma definição exata do que é hipnose, porque a ferramenta ela passou pela mão de diversas pessoas em diversos momentos históricos, então isso acaba se perdendo, cada um dá a interpretação que quer, e enfim. Então ela vai ter uma cronologia, depois vai ter uma explicação do que é hipnose, e se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário ao final da apresentação, vai estar com os slides que estão numerados. Daí fica mais fácil para se localizar. O meu objetivo para trazer esse assunto aqui no Lab Feno, porque eu comecei a estudar hipnose muito cedo, tinha 17 anos, estava no ensino médio ainda, e eu lia muito, eu estudava muito, mas eu não sabia estudar direito. Eu só ficava reafirmando o conhecimento que eu tinha. Então, eu ia num curso e lia o livro do cara que me deu o curso. Eu ficava indo nos mesmos cursos, das mesmas instituições. Então, eu só ficava reafirmando o mesmo conhecimento o tempo todo. E aí, por alguma razão, por algum motivo, motivo pessoal, eu saí do mundo da hipnose por completo, fiquei quase 2 anos afastada. E no início desse ano, eu decidi retomar os meus estudos com a hipnose. Eu já estava em contato com a fenomenologia, já tinha feito esse artigo com o Guilherme também, e eu comecei a escrever sobre o assunto, e quanto mais eu estudava, mais eu via o quanto eu estava equivocada naquela época, de não ter visto além, sabe? Eu aprendi a suspender os meus preconceitos e ir na fonte dos livros, de entender o porquê as pessoas criticavam tanto Freud, por exemplo. E eu comecei a escrever um artigo, é isso que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, só que eu não concluí a discussão ainda. E eu quero deixar a discussão para ser o foco central do Lab Feno de hoje. Eu quero discutir, eu quero ver a visão de vocês, eu quero entender o que outras pessoas que também são adeptas da hipnose têm para falar sobre o assunto, quais são as visões e considerações que vocês têm, porque eu acho que a partir daí a gente consegue construir algo bem bacana. Eu tenho algumas opiniões também que eu vou colocar em pauta aqui, mas eu também vou querer escutar vocês. De início, o que eu entendo hoje da hipnose, que é um mecanismo de expectativa sugestiva com o propósito de gerar alguns fenômenos psicológicos que resultam em uma cura. Isso é num contexto da psicoterapia. Tem outros contextos em que a hipnose pode estar inserida, mas como eu estou fazendo uma integração com a psicologia, é com a psicoterapia. Por isso que a cura está inserida aí no meio. Mas é sempre um propósito de sugestão. Vocês vão ver que eu vou falar o tempo todo de sugestionabilidade, sugestão, e é isso que eu vou ficar batendo na tecla durante a apresentação inteira. Talvez fique até repetitivo em algum momento. Para começar, o contexto histórico. Então, os egípcios, romanos e gregos, eles construíam templos do sono, que eram templos de cura, que eles construíam para enaltecer os poderes dos seus respectivos deuses. E eles eram assim, as pessoas elas entravam nesses templos do sono, elas ficavam num estado de super relaxamento, e depois que elas saíam de lá, elas saíam curadas. Então elas entravam com um problema físico e saíam curadas. E aí, essa era a função desses templos do sono. Em seguida, a gente entra no Franz Anton Mesmer. Ele é uma
uma pessoa, uma figura muito importante para a história da hipnose, porque a história dele é cheia de reviravoltas, de atuação, de teatro. Vocês vão ver, eu vou ir contando para vocês. O Franz Anton Mesmer, ele era um médico e ele direciona a hipnose para o meio médico. Então, ele começa a tratar pacientes com a hipnose, mas antes disso, ele acreditava, ele tinha uma grande afinidade com astronomia, ele acreditava que poeira estelar do cosmos, que assim seja, vinha para a Terra e entrava no corpo das pessoas. E essa poeira, que ele acreditava que era uma poeira magnetizada, ficava circulando pelo corpo das pessoas e, de alguma forma, isso causava algum tipo de desconforto, de problema físico, fisiológico e assim por diante. E então ele começou a falar desse fluido animal, do magnetismo animal. E aí ele fazia sessões de terapia, assim, com inúmeras pessoas, várias pessoas sentadas num círculo. No meio tinha um aparelho que era uma tina com água mesmerizada, água magnetizada dentro. E tinha umas cordas que as pessoas que estavam sentadas no círculo, elas seguravam. E no meio estava um magnetizador, no caso ele, e ele ficava segurando tipo uma baqueta de ferro e ele ficava apontando para as pessoas durante as sessões porque ele acreditava que isso conseguia influenciar o fluido animal ou o reequilíbrio do corpo da pessoa de uma forma mais precisa, porque ele estava de uma forma orquestrando toda aquela sessão. Claro que antes da sessão ele dizia que as pessoas elas poderiam entrar num estado de epilepsia, de convulsão, e a partir do momento que elas atingissem esse pico, esse momento, elas iam ser curadas dos problemas que elas estavam tendo. Então, quando uma pessoa ela começava a convulsionar, outras pessoas também começavam a convulsionar, logo paravam e estava todo mundo curado. Esse aqui é o primeiro livro um dos primeiros, né, livros que o Mesmer escreve sobre o magnetismo animal. Eu não vou me arriscar a ler, porque eu não sei falar francês, mas ele escreve esse livro e é de 1781. Aí, o rei Luís XVI, o rei da França, ele começa a ficar um pouco incomodado com essa situação do Mesmer, porque o magnetismo animal ele tomou uma proporção muito gigantesca ao longo da história. E ao longo da história não, ao longo da Europa, tipo, todo mundo tá sabendo o que é magnetismo animal. E ele começa a desconfiar, achando que é tudo charlatanismo. E tá bem num contexto histórico de Revolução Francesa, e a ciência está ficando cada vez maior no mundo até acadêmico. Então, ele cria uma banca para investigar o Mesmer. E nessa banca estava composto, por exemplo, o Benjamin Franklin, o Lavoisier, o Joseph Guillotin. Tinha mais gente, mas esse foram um dos nomes. E essa aqui é a carta oficial que ele manda para Lavoisier, pedindo que ele faça parte dessa banca para investigar o magnetismo animal, para desconsiderar de alguma forma os estudos de Mesmer. Então essa carta ela foi escrita em 1784, enquanto o livro dele foi escrito em 1781. Então foi bem próximo assim um do outro. E no final a banca entra em consenso e eles acreditam que era tudo charlatanismo. Eles entram num acordo de que era tudo uma farsa, que ele era um charlatão. Se eu não me engano, agora eu acho que ele foi expulso da Europa na época, que ele não podia mais atuar com magnetismo na época. Aí, continuando a história, a gente tem o Marquês de Puysegur. Ele começa a aplicar técnicas baseadas no estudo de Mesmer
E ele percebe que durante as sessões os pacientes têm bastante força de vontade e convicção, e que isso era muito importante. Então ele começa a transferir essa importância do paciente e não do médico durante as sessões. Aí em Portugal a gente tem o Abade Faria, que ele cria a doutrina da sugestão e ele reconhece que o processo dependia unicamente do sujeito. Então, é mais um reforço de que diz que a hipnose ela depende da pessoa que está sendo hipnotizada e não da pessoa que está hipnotizando. O Abade, ele é muito importante na história porque ele é meio que um divisor de águas no sentido de ele começar a falar sobre a sugestão, sobre a sugestionabilidade. E a partir daí começa a surgir outros estudos sobre o assunto, mas ele é um nome muito importante, ele é muito falado em cursos e quando a gente está estudando a hipnose. Depois a gente entra no Alexandre Bertrand, que eu vou citar o Maurício Neubern, que ele é eu não sei se ele já participou do Labfeno alguma vez, mas ele escreveu com o Adriano, e ele fala que, por exemplo, o Bertrand, ele se colocava numa condição de médico-filósofo ou de simplesmente um psicólogo que buscava estudar a influência da imaginação nos processos terapêuticos. E depois a gente tem o James Braid, que ele é um nome muito famoso no mundo da hipnose. Ele era um médico cético. E aí ele foi assistir uma demonstração de hipnose e ele estava justamente nessa demonstração para falar que a pessoa que estava fazendo aquilo era um charlatão. Eu não lembro quem que era a pessoa, mas ele estava lá para desmascarar a pessoa, nesse sentido assim. E ele assiste essa demonstração, ele fica super interessado e instigado, apesar de que a função dele lá era outra. Ele volta para casa e ele hipnotiza a família dele, da mesma forma que aquela pessoa que estava demonstrando fez. Ele pega uma vela e ele coloca a esposa dele num estado de relaxamento, no estado de hipnose. E aí ele começa a fazer alguns estudos sobre fixação ocular. Então ele acreditava que por meio da fixação ocular e fadiga do olho, a pessoa ela entrava no estado de relaxamento. Então tem muitas induções, só contextualizando, tem muitas induções da hipnose que elas partem de um princípio de fazer a pessoa olhar para um ponto fixo de uma maneira que o olho dela fique desconfortável mesmo, até que ela canse os olhos e feche, para que ela consiga manter os olhos fechados por mais tempo. Ou que aquilo seja um princípio de começar um estado hipnótico. Ele é considerado o pai da hipnose, porque ele meio que nomeia a hipnose, mas ele populariza o nome hipnose porque ele via o deus Hipnos, que é o deus do sono, e ele usa esse Hipnos para falar sobre hipnose. Então ele escreve um livro sobre neurologia, hipnose, algo do tipo assim, e esse nome fica muito popularizado. No final da carreira dele, ele hipnotiza pessoas cegas e ele desconsidera todos os estudos dele que ele tinha falado, que ele tinha feito sobre fixação ocular, porque se ele conseguiu hipnotizar uma pessoa cega era porque tinha alguma coisa incoerente com os estudos dele, porque afinal você não consegue cansar a visão de uma pessoa que não consegue ver. E aí, percebendo também como o nome dele, como o nome da hipnose não era um nome muito adequado, no sentido de que não era um estado de sono, não era um estado que uma pessoa estava dormindo, ele tenta alterar esse nome para monodeísmo, que é monoideia. Então, é quando uma pessoa ela fica focada muito numa ideia e ela tenta se prender àquilo, que é geralmente a hipnose. Então, você dá uma sugestão para a pessoa, a pessoa ela fica com essa sugestão, guarda para ela e fica reforçando essas sugestões. Depois eu explico como é que funciona o mecanismo da hipnose. Mas ele tentou mudar para monodeísmo, mas ele não conseguiu, porque o nome de hipnose já estava bastante popularizado na época, e a gente chama de hipnose até hoje. Aí, agora na história, a gente tem o Ambroise Libot e o Bernheim. O Libot,
Ele era um médico francês e sobre as influências do estudo de Braid, ele meio que sofre uma tentativa do Bernheim de contestar ele. Só que o Bernheim não consegue, e aí no final de tudo os dois se juntam e daí eles fundam a escola de Nancy, que é a primeira escola de hipnose do mundo. Tem outras escolas posteriormente dessa, mas primeiro a escola de Nancy, e ela surge primeiro de uma tentativa de contestação. E a escola de Nancy, na verdade, ela traz todo o embasamento, toda a fundação do que é a psicoterapia hoje em dia, porque foi aí que eles entenderam e reconheceram a importância da conexão subjetiva e empática do médico-paciente para o êxito terapêutico no processo de terapia. Então, eles entenderam que era muito importante ter empatia, que era importante o médico ter uma conexão empática ali com o paciente para que a terapia ocorresse de uma maneira que tivesse algum tipo de êxito. Então, isso é muito importante para a história da psicoterapia também. E aí a gente entra em Freud, que o pessoal da hipnose gosta de falar sobre o assunto. Não só da hipnose, mas da psicologia, e daí eu entro nessa discussão mais tarde. Mas por volta de 1890, o Freud ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Paris com Charcot. E na época, o Charcot estava estudando mulheres histéricas e como é que era o desenvolvimento da histeria. Então ele acreditava que a histeria ela estava relacionada a memórias recalcadas sobre memórias recalcadas estarem vinculadas então com a origem da histeria. Os médicos eles não consideravam, eles não encontravam a causa orgânica para esses problemas fisiológicos dessas mulheres histéricas e eles começaram a achar que elas estavam mentindo. Aí essas mulheres, elas são deixadas à beira da sociedade, elas são totalmente desconsideradas, e aí Charcot, Freud e Breuer, eles decidem acolher essas enfermas. E eles acolhem elas utilizando a hipnose. Eles começam, então, com esse processo de escutativa dentro de um ambiente controlado, fazer hipnose nessas pacientes. Eles começaram a perceber que essas mulheres, quando elas estavam no estado de hipnose, elas deixavam de apresentar esses sintomas da histeria. Em algumas situações, quando essas mulheres elas voltavam para sua natureza fisiológica, elas acabavam trazendo à tona esses sintomas de volta. E é aí que vai desenrolando a história. O Freud, ele escreve bastante sobre hipnose, ele é um cara muito insistente nas ideias dele, ele vai sempre melhorando e evoluindo o que ele está escrevendo. Mas ele publica essas publicações pré-psicanalíticas e esboços inéditos. Tem uma parte que fala só sobre hipnose e como deve ser estruturado uma sessão e como uma pessoa, como um terapeuta deve atuar com a hipnose, como é que a hipnose funciona, qual que é a ética por trás de um processo terapêutico que envolve a hipnose. Depois disso, voltando aqui, peraí, me atropelei. O Freud, ele decide, ele estava tentando, na época, fundar um novo movimento em que tivesse uma fundação para começar a criar algo vinculado à psicologia, que daí ele funda a psicanálise. Quando ele estava desenvolvendo os estudos sobre a hipnose, ele percebe que a hipnose é uma ferramenta que pode estar atrelada à psicanálise. Mas a hipnose ela não podia ser uma fundação por completa, porque a hipnose era uma ferramenta que poderia ser utilizada em terapia, mas não todo um início de uma teoria que explicasse algo. Aí o Freud, então, ele decide não usar mais a hipnose na clínica dele, ainda mais porque ele estava um dia atuando com a hipnose com uma paciente dele chamada Ana O. E a Ana O,
um pouco incomodada com ele dando sugestões o tempo todo, sugestões hipnóticas e sendo um tanto quanto incisivo, ela pergunta para ele, pô, você não vai deixar eu falar sobre as minhas demandas emocionais livremente? E aí que ele tem a sacada de deixar a pessoa falar sobre as próprias emoções e não ficar dando sugestões. E aí ele para de usar a hipnose na clínica dele, porém, em alguns textos dele, que depois eu cito, ele passa os pacientes para outros médicos que estavam atuando com a hipnose, porque ele desistiu, assim, de usar a hipnose, ele continuou insistindo nos estudos teóricos, mas ele não usava mais na clínica. E aí, a hipnose, ela é levada ao esquecimento por conta disso, porque como Freud era uma pessoa que era muito famoso, estava desenvolvendo vários estudos, a galera meio que falou, pô, ele largou a hipnose, então não serve para nada, mas não é bem assim que acontece. E aí tem um salto gigantesco na história e a gente entra em Milton Erickson, que é considerado o pai da hipnose moderna. O Milton Erickson, ele era um médico, e ele estava assistindo uma palestra na faculdade e o palestrante era o Clark Hull, que é também um estudioso da hipnose. Por meio dessa palestra, isso instiga ele a pesquisar, ele retoma todos os estudos da hipnose, todo o contexto histórico, e aí ele começa a desenvolver e a melhorar a terapêutica junto com a hipnose. Então ele cria um negocinho que as pessoas usam bastante hoje em dia nas terapias, tanto é que as pessoas que utilizam da hipnose geralmente falam que usam mais a hipnose ericksoniana. Para mim, a hipnose não tem sobrenome. Para mim, hipnose clássica, a hipnose ericksoniana é tudo a mesma coisa, mas as pessoas gostam de falar que, enfim, fazem hipnose ericksoniana. Mas isso quer dizer que eles utilizam de metáforas terapêuticas. E umas induções um pouco mais indiretas, a pessoa o terapeuta é menos incisivo com o paciente. O que o Milton Erickson acreditava era que as metáforas terapêuticas, elas deviam ser adaptadas à pessoa que estava sendo hipnotizada. Então, você criava todo um contexto para aquela pessoa, para a pessoa acreditar que ela era protagonista do próprio processo. Então, isso é muito legal, porque enquanto, por exemplo, Freud ficava dando sugestão direta o tempo todo, o Milton Erickson tem uma outra sacada, de fazer uma metáfora mesmo para a pessoa entender que ela tá sendo a principal percursora da própria vida naquele momento, de resolver as próprias demandas, e assim seja. Ele usa a metalinguagem, e vou citar um professor meu aqui, o Richard Nongard, que ele é de Virgínia, dos Estados Unidos. Ele explica sobre a capacidade cognitiva e intelectual, que é muito importante o terapeuta entender sobre as capacidades intelectuais da pessoa que está frente a ele, porque o terapeuta pode bolar uma metáfora muito boa, que se encaixa muito bem para aquela pessoa, para aquele paciente. Só que a pessoa não tem inteligência suficiente para entender o que você está falando. Então, e como o processo da hipnose, geralmente a pessoa está no estado mais de relaxamento e o terapeuta está mais falando, não tem ninguém para explicar, o paciente não vai falar para você parar e pedir para que você explique o que você está falando. Então é muito importante você ter noção das capacidades cognitivas e intelectuais do sujeito que está frente a você, porque você não pode fazer algo complexo para aquela pessoa, sendo que ela não vai acompanhar. Por mais que você queira que aquela pessoa ela esteja alinhada com o processo terapêutico dela, é muito importante que você também entenda até onde aquela pessoa consegue chegar. Entende? É isso sobre as metáforas terapêuticas, eu gosto de falar sobre. E o Milton Erickson também, ele fala sobre, ele cria alguns tipos de induções indiretas, que são induções menos invasivas, que ele começa a falar com a pessoa, começa a dar algumas sugestões nas entrelinhas e a pessoa acaba entrando no estado hipnótico sem que ela perceba. Mas assim, não é possível hipnotizar uma pessoa sem que ela esteja
em consentimento com isso. Então, se a indução indireta acontece, é porque houve uma interação anterior com o paciente e do terapeuta, de explicar como é que funciona o processo, o que rola durante toda a terapêutica da hipnose, da psicoterapia com a hipnose. Então, a hipnose, ela é um recurso auxiliar à psicoterapia, ela não é uma ferramenta que... Ela não é algo que vai contemplar toda uma bagagem. Então, hipnoterapia, por exemplo, na minha cabeça, não existe, porque é hipnose aplicada a... Então, é hipnose aplicada à psicoterapia. Você usa uma ferramenta dentro da terapia para que ela seja impulsionada de alguma forma. Dentro da hipnose, então, você usa a linguagem sugestiva para a pessoa ir aceitando sugestões ou não, para que você faça um melhor processo para ela. Você usa mecanismos de expectativa psicológica para a pessoa adentrar mais no processo e fazer isso com o uso da metalinguagem. A hipnose é um comportamento colaborativo, não é algo incisivo, então a pessoa ela só vai aceitar ser hipnotizada ou passar pelo processo se ela estiver em colaboração com, se ela quiser, tudo da vontade da pessoa, e isso é para fazer a produção de uma consequência desejada. Então, por exemplo, assim, eu quero otimizar os meus estudos. Então, eu vou nesse terapeuta, a gente faz um processo comigo ali, e aí eu começo a perceber que a minha melhora dentro do campo acadêmico, ele vai melhorando, porque eu fiz todo o processo e assim por diante. Então, isso é a produção da consequência desejada. E isso está dentro das capacidades cognitivas normais de qualquer ser humano. Os maiores dois pilares da hipnose é a interpretação do próprio comportamento durante a experiência, sendo causado por algo diferente do self. Talvez isso fique meio confuso, mas eu vou explicar. É como se, por exemplo, assim, algo muito comum em hipnose de palco, por exemplo, é a pessoa ficar com as mãos coladas. Então, você sabe que naturalmente, na sua condição fisiológica normal e capacidades cognitivas normais, você não consegue colar a sua própria mão. Só se você usar um super bonder, fita, algum tipo de cola, alguma forma que sua mão fique colada por meio externo, mas não por fatores internos. Então, você está lá na hipnose, num show de entretenimento, por exemplo, a pessoa fica com as mãos coladas, ela vê que aquilo é possível e ela interpreta aquilo como algo sendo diferente do self. E aí isso vai fazer com que ela reforce ainda mais o entendimento do que é a hipnose. Então, a pessoa ela vai entrando num loop hipnótico no sentido de, meu Deus, isso tá dando certo, tá funcionando. E aí você começa de sugestões mais simples a sugestões mais complexas nesse loop hipnótico, para conseguir fazer com que a pessoa alcance uma consequência desejada. Então, isso que é o entendimento da pessoa diferente do self. É algo que ela não conseguiria nas capacidades normais. Então, é puramente algo interno. A coisa mais importante, então, é o ritual pré-sugestivo, que gera uma expectativa, que se chama pre-talk, que eu vou explicar. E o comportamento, então, ele é o resultado da expectativa social direcionada a um objetivo pré-sugestionado. Por isso que existe esse ritual, que é chamado o pre-talk. Tá. Aí, para vocês entenderem um pouquinho mais, no exercício das prerrogativas legais e regimentais, a gente tem várias resoluções de conselhos federais que falam sobre a hipnose. Então, a gente tem o Conselho Federal de Medicina, ele emite um parecer técnico número 42, de 1999, que ele considera a hipnose como prática médica auxiliar. Aí a gente tem o Conselho Federal de Odontologia, que aprova o recurso hipnótico em 1993, na Resolução 185. Aí também, em 2010, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aponta a hipnose como autocomplementar por meio da Resolução 380, de 2010, que eu já havia falado. E daí,
o CFP, nosso querido Conselho Federal de Psicologia, ele aprova e regulamenta o uso da hipnose como recurso auxiliar num processo de terapia, então, para o psicólogo, na Resolução 13 de 2000, de 20 de dezembro de 2000. Agora eu vou falar sobre a integração à psicoterapia e eu vou voltar para a tela porque eu quero ver vocês. Eu vou fazer uma experienciazinha antes. Deixa eu só parar a apresentação. Tá. É que assim, só para vocês entenderem, sabe quando a gente está aprendendo testes psicológicos na faculdade? E aí você faz o teste primeiro para não estragar depois os seus testes, porque senão ele fica enviesado? É mais ou menos isso. Eu vou explicar como é que a hipnose acontece, só que eu queria fazer um testezinho com vocês antes, se vocês se permitirem participar da experiência. É só para vocês entenderem como é que funciona, para terem uma melhor experiência do que acontece. Então, façam assim, ó. Juntem as mãos. Legal. Lembrando que só vai acontecer se vocês se permitirem, tá? Isso não depende de mim, mas depende unicamente do processo mental de vocês. Então, se vocês estiverem de boa com isso, vai simplesmente acontecer. Coloca o dedo indicador para cima fechado, assim. Em algum momento, não agora, mas em algum momento eu vou pedir para que vocês abram os dedos assim. Não agora, mas em algum momento eu vou pedir para que vocês abram os dedos assim. E quero que vocês só escutem a minha voz e vão processando o que eu tô falando, tá bom? 3, 2, 1, pode abrir os dedos. Fique olhando fixamente entre os dedos e imagine que eles são dois ímãs. E cada vez mais que eu falo, cada vez mais que o tempo passa, cada vez mais esses dedos vão se aproximando. E vão ficando cada vez mais e mais próximos. Procurem não desviar o olhar, fiquem olhando entre os dedos. E quanto mais o tempo passa, mais os dedos vão se juntando, cada vez mais e mais. É como se você estivesse brincando com ímã quando você era criança e percebe aquela força que existe entre os dois ímãs. E é como se fossem os seus dedos. Eles vão ficando cada vez mais e mais próximos e vai ficando cada vez mais e mais forte, mais e mais forte. Começa a resistir em vão. Se você está resistindo, começa a resistir em vão. Em algum momento, esses dedos vão se tocar. E quando eles se tocarem, você vai sentir que ele vai fazendo uma pressão cada vez maior, um com o outro. E essa pressão vai ficando cada vez mais forte, mais e mais forte, mais e mais forte. É como se os dedos estivessem colados agora. E se você tentasse tirar, você jamais ia conseguir, mas não tente agora. Em algum momento eu vou pedir para você tentar soltar os dedos, mas quanto mais força você fizer, vai ficar cada vez mais e mais difícil. Mais e mais difícil, pode tentar soltar os dedos. Quanto mais força você faz, mais difícil fica. Quanto mais força faz, mais difícil fica. Eu vou bater palma e quando eu bater palma, vocês vão conseguir liberar os dedos. 3, 2, 1. Muito bem, todo mundo liberou os dedos? Bacana. Agora eu vou explicar o porquê isso acontece, tá? Isso é uma experiência de hipnose muito legal. Vi que alguns de vocês colaram bastante, né? Os dedos. Bacana. Uma experiência divertida. Foi legal de ver. A gente pode falar sobre isso também. Me falem daí só se a apresentação tá ok, que eu não consigo ver. Tá carregando. Tá. Tá ok, voltou no seu primeiro slide. Não, voltou na integração à psicoterapia. Obrigada, Guilherme. Tá, então a estrutura de um processo de hipnose, ele começa com o pre-talk, que é quando você transforma um monólogo de apresentação do que é a hipnose numa conversa terapêutica entre você e o paciente. Então você vai explicar quais são as expectativas, que você deseja para a terapia, o que pode vir a acontecer ou não durante o processo da hipnose, e já mostrando isso para as pessoas, já gera uma expectativa do que pode vir a acontecer. E você meio que está fazendo com que ela meio que já se enquadre naquilo que é para ser feito, naquilo que é esperado. E você faz isso por meio do rapport, que é a ligação empática entre o paciente, para que tenha uma comunicação menos resistente na hora do paciente conversar com você. Eu acho que eu não preciso aprofundar muito nesse tópico, porque são todos profissionais da psicologia aqui, mas se usa o rapport também no processo da hipnose. E aí a gente tem os convincers. Os convincers é a aplicação de sugestões simples e diretas,
unidas a fatores fisiológicos com a finalidade de convencimento. Então, eu vou explicar para vocês o porquê esse negocinho chamado dedos magnéticos funciona. E por que ele é a primeira sugestão que a gente dá, geralmente, numa hipnose de palco ou usa para demonstração. Que é o seguinte, quando você junta as mãos, não sei se vocês estão vendo, mas quando vocês juntam as mãos e vocês abrem os dedos, em algum momento o dedo vai cansando e vai relaxando. Ele naturalmente, fisiologicamente, ele vai se juntar. Ele se junta. Só que a velocidade que ele se junta ou como ele vai se juntar, aí é um processo interno seu. A partir do momento que você consegue colar o dedo, é um processo mental, não é mais fisiológico. E aí a gente sabe que você está aceitando sugestões hipnóticas ou sugestões que está vindo do terapeuta. Então a gente começa com uma sugestão que é fisiológica, usa o fator fisiológico mesmo na cara dura, fala que aquilo é hipnose, e depois junta isso. E quando se junta, se a pessoa conseguiu juntar, é porque ela realmente está usando as capacidades cognitivas do cérebro dela para fazer com que isso funcione mesmo. Eu percebi que a maioria de vocês conseguiu, então quer dizer que vocês conseguem aceitar sugestões. E há boatos que quem consegue ser hipnotizada são pessoas mais inteligentes. Agora a gente passa para o processo de indução, que é quando se usa sugestões diretas ou indiretas para fazer com que a pessoa ela entre num estado de relaxamento mental e corporal, para que ela comece a entrar no processo. E o processo daí, ele já é diretiva de aprofundamento, sugestão de relaxamento físico e mental, e aí começa toda a terapêutica da metáfora, das induções, das sugestões do que vai ser feito. E, por fim, é feita a imersão, que é quando a pessoa ela sai do estado de concentração e relaxamento físico dela para suas condições naturais. Para sustentar um pouco do que eu tenho para falar, de como a terapia pode funcionar, existe uma ferramenta que é chamada cura rápida de fobias. Ela foi idealizada pelo Richard Bandler, ele é muito conhecido dentro da programação neurolinguística. Ele usa metalinguagem, dessensibilização sistemática e habituação de estímulos aversivos para tratar fobias em curto espaço-tempo. Então, o objetivo é colocar a pessoa num estado fóbico e fazer com que isso se reverta num curto espaço de tempo. E eu coloquei esse exemplo ali embaixo do Live with Kelly and Michael, que é um programa de TV, depois eu posso passar o videozinho para vocês no link, o link no chat, no caso. O que acontece é que o apresentador desse programa ele tem fobia à cobra. E ele aparece no início do programa com uma cobra de brinquedo, as pessoas, tipo, zoando ele com a cobra de brinquedo, e ele tá num estado fóbico, ele começa a suar, ele tira o terno dele, ele tá passando muito mal, ele tá com muito medo daquela cobra. E aí entra o próprio Richard Bandler, e ele começa a fazer uma conversa com ele, e ele trata essa fobia do Michael em pouquíssimo tempo. Tanto é que no final do programa, ele aparece segurando uma cobra de verdade. E ele acaricia a cobra. Então ele saiu de um estado fóbico para um estado onde ele não sentia absolutamente nada pela cobra. E para ele estava tudo bem ficar segurando. Então, isso é muito bom para usar, por exemplo, com pacientes que estão com problema para dirigir, para fazer prova do Detran, por exemplo, ou que não conseguem entrar num carro, ou fobia de palhaço, por exemplo. Daí tem, sei lá, um palhaço da 15 que fica correndo atrás das pessoas, né, em Curitiba. Fica um pouquinho complicado. Então é legal usar isso em pacientes que têm fobia, porque trata muito rápido. E agora a gente entra na discussão, e eu vou tirar aqui o slide, porque não tem mais slide. Tá. Para a minha discussão, eu pensei em trazer uma coisa que, de início, quando eu percebi, me revoltou muito, foi que, quando eu comecei a estudar hipnose, eu sempre escutava hipnólogos falando e metendo a boca em Freud, falando o quanto ele era ruim, o quanto ele largou a hipnose, então ele não sabia fazer direito, e ao mesmo tempo eu escutava de psicólogos falando que Freud largou a hipnose, então não é uma ferramenta que pode ser usada.
Então, eles usavam a mesma situação, ambos os lados usavam a mesma situação para fazer uma mesma crítica. Só que, como eu falei, o Freud, ele não simplesmente largou, abandonou a hipnose. Ele escreveu sobre a hipnose até o final da sua vida. A gente tem vários livros em que ele está falando sistematicamente e insistentemente sobre a hipnose, como, por exemplo, tem as publicações pré-psicanalíticas e outros esboços, tem Psicologia das Massas e Análise do Eu, 5 lições de psicanálise, ele também fala sobre hipnose. E uma coisa muito engraçada é que em curso o pessoal ficava falando o quanto Freud era ruim e ao mesmo tempo eles estavam usando tudo que Freud tinha escrito para ficar ensinando para as pessoas. Porque quando eu li pelo menos as publicações pré-psicanalíticas, eu vi que tudo que Freud estava escrevendo condizia com o que as pessoas estavam ensinando, só que eu acho que aquelas pessoas nunca tinham lido Freud, entendeu? Foi só uma repetição que vai passando de pessoa para pessoa e ninguém se dá conta disso em algum momento. Teve a questão dele também ter deixado um pouco de lado pelo fato dele querer criar uma fundação que fosse a psicanálise, né, que acabou sendo a psicanálise, e ele entende então que a hipnose também ela é uma ferramenta e não uma base que vai servir para ser uma ramificação para outras coisas. E o que eu entendo é que, pelo menos, eu não sei como é que foi a formação de vocês, mas na minha graduação não foi falado de hipnose. Em nenhum momento. A minha turma soube de hipnose, porque em algum momento eu decidi abrir o que eu tinha, abrir o conhecimento que eu tinha para as pessoas, e elas acabaram entendendo o que de fato era hipnose. Mas mesmo a professora explicando, ela não sabia muito bem o que estava sendo falado, e era uma fala enviesada com preconceito, o que é muito triste de ver isso, porque isso geralmente acontece quando eu converso com as pessoas, parece ser um ato recorrente. E olhando toda essa retrospecção na história da hipnose, dá para perceber que a psicologia deve muito à hipnose. E ninguém fala disso nos cursos. Da onde que a psicologia surgiu? Tá, surge de um laboratório em Leipzig, porque Wundt foi lá e tentou criar uma metodologia e fazer uma ciência que era um pouco mais rigorosa. Isso é Russell, né? Mas, enfim, a gente entra nessa parte do Wundt. E o que veio anterior àquilo? Freud simplesmente não atendeu a primeira paciente dele, que foi a Ana O. Ele começou a atender mulheres histéricas, desenvolveu isso, estava atendendo a Ana O com a hipnose, e aí percebe que não estava sendo eficiente para ela naquele momento. E aí ele larga a hipnose. Então, por que não é falado sobre isso nos cursos? Por que a gente não. Por que tem tanto preconceito em relação à hipnose? Porque às vezes eu vejo as pessoas falarem sobre a hipnose como se fosse coach hoje em dia, e não é isso. Claro que tem muita gente que é charlatão, tem muita gente que não sabe o que está falando. Eu mesma já fui uma dessas pessoas que ficava reafirmando um conhecimento que era equivocado. Mas se for estudar a fundo, se as pessoas entenderem a raiz de onde tudo começou, percebe que a psicologia também deve muito à hipnose. E aí eu queria abrir para entender o que vocês pensam, qual é a discussão que vocês entrariam a respeito do que foi falado, ou até dessa parte da discussão mesmo. Você abriu para a gente falar, é isso mesmo? Eu abri para as pessoas falarem. Obrigada, Tá. Ter, apresentação. Então eu começo mesmo. Eu acho que essa discussão da gente trazer o que é a tão marcante figura do Freud nesse desenvolvimento histórico, né? Se a psicologia deve muito à hipnose, ela deve muito ao formato da psicoterapia propriamente dita, né? Essa coisa desse encontro entre duas pessoas em que uma tem um suposto saber e a outra não,
ela vai se colocar como uma pessoa com problemas que procura, nesse suposto saber, uma cura, né? Esse ambiente psicoterápico, ele deve muito à hipnose necessariamente no campo histórico. E este abandono que o Freud tem, ele data aí mais ou menos de 1903 a 1905, né? E interessantemente, se a gente pegar a Psicologia de Massas, ele é de 1920 ou 21, e ele está falando sobre os efeitos terapêuticos da hipnose. E mais adiante ainda, na introdução de Análise Terminável e Interminável, que é um dos últimos textos do Freud, é de 1937, o Freud morre em 39, né? Ele fala que ainda não foi encontrado substituto algum para a hipnose. E ele justifica que ele teve o abandono da hipnose pelo uso de outros métodos. Então, é uma coisa que me causa estranhamento, eu não sei como que isso aconteceu, né? Você bem citou que nós temos um uso do Freud como justificativa para tudo, né? De por que usar a hipnose ou de por que não usar a hipnose, ou de por que o Freud é ruim por causa da hipnose, ou por que a hipnose é ruim por causa do Freud, tanto faz, né? Que gira em torno de uma figura muito central aí. Uma figura muito central que em momento algum falou mal da hipnose. Não fez isso. Isso nunca aconteceu. Né? Ele continua elogiando, ele continua dizendo que deve à hipnose. Ele diz isso num dos últimos textos e num dos textos mais marcantes da carreira dele, inclusive. Né? Onde ele faz uma grande justificativa do porquê a psicanálise. E na introdução desse texto ele diz como a hipnose nunca foi superada. Então, só deixo isso para ajudar na discussão. Posso falar? Pode? Minha internet aqui tá horrível hoje. Horrível. Tá sem sinal aqui, então eu caí no meio da coisa. Especialmente ali no comecinho, tá? Então eu tô indo pelo celular para ir acompanhando a fala. Primeiro, parabenizar você, Júlia. Legal, acho que estava super nervosa aí de apresentar. Você falou super bem, assim. Sei que você ensaiou, colocou lá no Instagram que estava ensaiando, ótimo. Mas parabéns, acho que vale o reconhecimento. Acho legal a gente ouvir depois quem estuda mais hipnose, e efetivamente hipnose é uma coisa que também não tenho conhecimento, mas eu acho que o modo, eu acho que o esforço aí que vocês estão fazendo de trazer história, trazer conceituação e tudo mais, é um jeito bem interessante da gente conhecer, né? E é conhecendo que a gente desfaz aí preconceitos. Com relação à questão freudiana, vocês têm toda a razão nesse sentido de dizer assim, poxa, não houve um desmerecimento. O que até onde eu estudei, o Freud achou que tipo, a hipnose não tinha efeito, tipo, que o efeito era pouco duradouro. Né? Quando a pessoa tipo, não chegasse pelo próprio caminho, depois que ela não fosse isso conscientemente, ela ia ou ela não acreditava ou não se mantinha, o efeito não era duradouro, né? E a ideia dele de fazer associação livre, né, desenvolver associação livre, é nesse sentido de entender que a consciência precisava estar rebaixada, mas não a ponto de ser sugestionada, né? Então, assim, de haver um relaxamento aí na autopercepção, um relaxamento nas funções superegóicas, assim, né, para que a pessoa pudesse, de repente, falar uma coisa que não percebeu, e coisas assim, né, ou poder, tipo, chegar em pensamentos que antes. Então, efetivamente, sim, concordo com vocês nesse sentido, e acho que há essa necessidade da desmistificação. Por outro lado, a hipnose, junto com todas as outras questões da psicologia, né, o hipnoterapeuta, ele de forma geral, ele é apaixonado pelo que ele faz, daí ele dá a dimensão que resolve tudo. Então, uma das coisas que a gente discute pouco é indicações e contraindicações do uso. Né? Então,
A psicanálise eu acho que é um grande exemplo, assim, se conversa com um psicanalista, ele vai dizer assim, cheio de pompa, não, psicanálise não é para todo mundo. Ah, é para quem que não é, né? Quando não é, né? Tipo, tem gente que a análise funciona, tem gente que não funciona. Quem? Tipo, qual é? E aí se chega alguém no seu consultório, você vai saber se essa pessoa é ou não é possível, você vai ficar, tipo, deixando ela falar até ela perceber que ela não é. Acho que esse tipo de coisa tem um certo compromisso ético. Mas, de forma geral, o cara que descobre uma coisa na psico, eu acho que em outras profissões mas como a gente é psicólogo, deve ser assim também, mas toma aquilo como uma coisa de resolver tudo. Então, o cara que usa floral, o cara que usa MDR, o cara que usa o cara que é TCC, o cara que é comportamental, o cara que estuda Vygotsky, eu acho que é um pouco nesse sentido o problema, né? Eu acho que quando a gente discute, quando a gente gosta de uma de uma técnica e tudo mais, eu acho que o mais saudável é a gente conseguir descrever as potencialidades e as limitações dela, porque daí a gente consegue enquadrar e respeitar as possibilidades. E não quer dizer, tipo, dizer assim, não, isso não dá para usar de jeito nenhum. Diz assim, olha, há dificuldade, não há estudos nesse sentido, né? Mas você vê o uso de hipnose nos mais variados campos, né? Desde motivação a time de futebol até show, né? E aí, poxa, na hora que entra no show, tipo, o cara vai no, no caldeirão do Hulk lá fazer hipnose e parece uma coisa assim de só curiosidade, né? Não acaba, tipo, perdendo um pouco da ideia de que, putz, pode ser bastante útil, assim, né? Então, a ideia é isso, assim, eu acho que, tipo, o desenvolvimento, né, dessa questão da hipnose, trazer a história e tudo mais, você vem dizendo, mas discutir os limites e as indicações é fundamental, né? Onde que a gente, quando você disse, olha, eu tô fazendo um recorte aqui da psicoterapia, existe outros possibilidades, beleza, mas quando que é indicado fazer com psicoterapia? Na questão das fobias, sabe? Nas questões de fobia, eu tenho certeza que há uma indicação nesse sentido, né? Mas outras possibilidades, quais são? Quais são as limitações? Por que que ela é auxiliar? Quando que ela auxilia? Por que que ela não é central, sabe? Tipo, quando que é contraindicado? Então, eu acho isso muito importante pensar assim, quando que tipo, assim, não usa hipnose, não vale a pena, não dá, né? Então, eu acho essa discussão fundamental, assim, acho que trazer os aspectos históricos, né, e o que a gente, é, que a gente deve, né, ao mesmerismo, né, a ideia, acho fundamental trazer e colocar isso no nosso colo, né, né, essa ideia de que a psicoterapia não sai da cabeça, né, nenhuma função psicológica sai da cabeça de uma pessoa iluminada, que ela, como você, está em ombros de gigantes, né, e discutir as limitações. Acho isso muito fundamental. Você me fez lembrar dessa galera que publica no Instagram, que promete de alguma forma, resolver todos os problemas das pessoas com a hipnose. Eu mesmo, no início, eu achava, nossa, hipnose pode resolver tudo, porque é tudo da nossa cabeça, é tudo psicossomático. Só que não é bem assim. Teve um vídeo que foi muito bombado uma época, quando houve o boom da hipnose aqui no Brasil, em que um cara hipnotizou uma pessoa que era míope, ela usava óculos. E a hipnose que fizeram para esse cara era de que ele ia conseguir enxergar o mundo como se ele não fosse mais míope. A hipnose foi feita na casa dele, ele tirou os óculos e ele falava: Nossa, mas eu tô enxergando tudo normal, como se eu não precisasse usar óculos. Então, como se ele tivesse resolvido a miopia daquela pessoa. Mas na realidade não era isso. Era que ele hipnotizou a pessoa e a pessoa criou uma imagem. Ela já sabe como é que é a imagem da casa dela com ele usando óculos. Então ele continua reproduzindo aquilo como se ele estivesse com óculos. Mas é um processo que, uma sugestão que ela não vai durar muito tempo. E aí as pessoas começam a prometer que dá para fazer bioquinese, que daí entra um pouco nesse negócio da hipnose também, de consegue trocar o cor do olho só com o poder da sua mente. As pessoas começam, eu juro para você, as pessoas começam a prometer, os terapeutas, né,
prometem esse tipo de situação justamente, não sei se é para conquistar, mas é muito charlatão, porque uma coisa que você me fez perceber é que realmente as pessoas que são hipnoterapeutas, elas são muito apaixonadas pelo que elas fazem, só que elas só estudam a hipnose. E eu entendo que os caras que são bons hipnoterapeutas, né, assim, dizendo bem entre aspas, é porque eles entendem de alguma forma indireta o que é psicologia e entendem o que é psicoterapia também. Porque você não tem como estar guiando um processo, ser um bom profissional, sem entender um pouco do que é a psicologia. Você não vai conseguir só aplicar a hipnose, porque é uma ferramenta, é uma técnica, não é uma terapêutica em si. Enfim, mas obrigada, fiz umas anotações aqui. Para quem quiser mudar a cor do olho, eu aconselho O Poder da Lente, que tem lente de contato colorida, está muito mais garantido que esse negócio de hipnose. Diga aí, Lu, que ergueu a mão. Agora eu fiquei me matando de rir, né? A Patrícia não tem jeito. Maravilhoso, o poder da lente. Vamos lá. Júlia, quero começar te parabenizando, né? Acho que já te disse isso, mas é sempre um grande orgulho te ver, né? Eu acho que você já começa nos brindando aí com todo esse acolhimento, a quem te acompanha na trajetória. Então, eu queria só começar te dizendo isso, que você é maravilhosa e que te ouvir é muito gostoso, assim, nos dá de fato aí um alimento para pensar que vale a pena continuar aí na docência, em todo esse processo que não é pouco trabalhoso. Agora, falando especificamente do teu tema, sim, eu acho que tem algumas coisas que você aponta que são muito relevantes. Eu sei muito pouco sobre hipnose, eu acompanhei uma orientanda, o Guilherme foi banca, né, dessa orientanda, mas que é um trabalho bastante superficial, né, no sentido de que nem eu nem ela tínhamos muita apropriação, então foi um primeiro momento ali, né, para conseguir talvez conhecer um pouco mais, e o Guilherme contribuiu muito. Mas do que você trouxe, Júlia, tem algumas coisas assim que eu acho que são, né, me deram vontade de estar pontuando, assim, no sentido de que me parecem importantes. Alguns riscos, né? Eu acho que você aponta isso. Um risco de que nós, enquanto profissionais, a gente acaba se posicionando, às vezes, sem ter propriedade acerca de alguns assuntos, e aí, ao não ter uma propriedade adequada, a gente corre um risco de colocar uma determinada... Aqui a gente está falando de uma técnica, mas colocar um determinado assunto, um determinado posicionamento num lugar que não é de fato dele, porque a gente escutou e daí a gente não se aprofundou e achou que aquilo era talvez algo, né, verdadeiro. Então esse é um risco, né, que nos alerta a pensar que antes de se posicionar é necessário que a gente tenha um pouquinho mais, né, de propriedade, assim, que o posicionamento seja o questionamento para conseguir entender um pouco mais. Eu acho que isso é uma coisa que você aponta e que é bacana e que às vezes existem desserviços não só da hipnose, mas de várias coisas, né, para a psicologia em especial. Eu fico pensando que um aspecto também importante, ou ainda falando dos riscos, você aponta, me parece, pelo pouco que eu li, pelo que eu te escutei, né, pelo que a gente vem discutindo, o risco de pegar a técnica por ela mesma, né, e achar que a hipnose vai dar conta. Eu tenho colegas, né, que foram lá e fizeram um cursinho Valita de hipnose, não da psicologia apenas, né, mas, na verdade, não da psicologia, e fizeram o cursinho e sai, abre um espaço e atende e vende aquilo que todo mundo quer, né? Que está ali no Instagram. Eu vou te dar os olhos da cor que você quer, eu vou curar a tua fobia, eu vou fazer com que você emagreça, eu vou fazer com que... eu tenho muito medo disso, né? Da promessa de uma solução mágica de algo que não se soluciona, né? Então, a gente cria aí né, toda uma representatividade aí que é mais um desserviço, né, para todos nós. Então, acho que é um grande risco, é um alerta importante. A técnica por ela só, e vender, né, Freud já dizia isso, né, vender a felicidade é um risco muito grande, né, a gente tem que se cuidar, a gente não tem esse poder, nem para nós e nem para o outro. Daí eu fiquei com vontade também de pontuar, eu estudei um tanto, assim, né, a questão das práticas integrativas e complementares no meu mestrado. Não me aprofundei em nenhuma delas, eu estudei a política. E aí eu colocar que, né, a gente tem na portaria 702 de 2018 a
hipnoterapia como uma prática integrativa e complementar, né, habilitada a ser utilizada dentro do Sistema Único de Saúde, né, nós temos 29 práticas integrativas e complementares que elas são autorizadas, são possíveis de serem realizadas no SUS. Coloco agora um parênteses, né, não existe financiamento para isso, né, não tem um procedimento pago, e logo, se não tem o procedimento pago, não tem o menor incentivo para que isso aconteça no SUS, mas nós temos 29 práticas que elas são possíveis de serem realizadas, e dentre elas, né, no ano de 18, a gente teve a hipnoterapia, e eles apontam aí um posicionamento da APA, dizendo que ela integrada, né, enfim, né, não como uma técnica isolada, mas integrada, ela traz aí evidências de benefícios, né, relacionados a alguns transtornos, em especial aí as questões da ansiedade, da depressão, enfim, né, e que isso sugere a possibilidade, a partir dos conselhos, da odonto, né, fisioterapia, enfermagem, enfim, de utilizar. Particularmente, eu sempre escutei muita gente da odontologia se apropriando dessa técnica, né, para utilização, e me parece que cabe bem, assim, né, pelo que eles relatam, enfim. Mas nós temos muitos pré-conceitos, né, relacionados a todas as práticas integrativas e complementares, né, existem muitos fantasmas, muitos mitos, muitas coisas que se atravessam, ainda que uma boa parte delas a gente já tem evidências científicas, né, de que elas quando casadas, articuladas, elas podem sim, né, ser estratégias potentes aí para nós, em especial no SUS, que a gente tem uma grande carência em várias questões, né, dentre elas aí de tecnologias adequadas aí para aplicar. Então, me deu vontade de trazer essa informação complementar, dizer que a gente tem essa possibilidade de aplicação dentro do SUS, né, dentre outras, mas que, de fato, a gente tem muita pouca apropriação. E, por fim, Júlia, né, quando eu fiz a minha pesquisa, eu perguntava para os profissionais, né, da questão da aceitação em relação às práticas integrativas, o que conheciam sobre isso, e a maioria dos profissionais, quando se fala em prática integrativa, vem duas, né, vem a hipnose e vem a questão da acupuntura. Então, circula no senso comum, as pessoas, né, já ouviram falar da hipnose, embora talvez tenham essa suposta, né, esse desejo, né, de algo que magicamente vai curar, mas que efetivamente não é possível que assim seja. Então é muito relevante o que você está trazendo para a discussão, sabe, Júlia? Eu acho que precisa circular pelos cursos de psicologia, por outros cursos também. A gente não dá conta, né? A gente sempre diz que nosso curso é generalista e a gente não vai ter pernas para aprofundar tudo que acontece, todo o arsenal complexo que rodeia, né, o nosso entorno. Mas é importante trazer sinalizadores, sim, e aí, a partir desses sinalizadores, as pessoas saberem que elas têm possibilidades de desenvolver, de se aprofundar. Então, te agradecer, um prazer estar te ouvindo. Sim, já me empolguei, né, gente? Vamos colocar a leite colorida ali, né, Paty? Posso eu agora? Um pouco atrasado. Não sei se a Júlia quer falar alguma coisa, o comentário da Luciana. Manda bala. Olha, eu fiquei preocupado com várias coisas. Primeiro, de você chamar um conselho de psicologia de querido. Aí, quando você falou que ia fazer um teste, eu falei, pronto, se ela fizer alguma coisa para que eu volte a gostar do conselho, eu vou contar um negócio para você, viu? A amizade tinha acabado. É a primeira coisa. Segundo, que, né, apesar de concordar com tudo que vocês estão falando, daqui a pouco vocês vão, no próximo Congresso Regional da Psicologia, propor a criação de uma disciplina de hipnose nos cursos de psicologia. Meu Deus do céu, tenho até medo de um negócio desse. Só para problematizar, eu acho que você falou num nome conhecido e pouco conhecido, que é a figura do Bender, né? Bender e o Grinder, que são praticamente os criadores da neurolinguística, e tem todo um cenário aí, você imagina, né? E aí eu acho que você definiu muito bem, é um recurso, nós é um recurso auxiliar importantíssimo, né? Mas daí, para ela ganhar um relevo muito grande, eu já teria minhas dúvidas, porque assim, né? E aí é isso mesmo, a gente não vai dar conta, muita coisa, muita dimensão. Né? E terceiro, assim, só uma provocação, não sei por que vocês estão tentando salvar o Freud, coitado. Vocês acham que o Freud está precisando de salvação? Vocês estão pedindo, coitado, o Freud, vocês falam mal do psicanálise, falam mal do Freud. Porque o Freud diz, Freud aqui, desde quando vocês acham que o Freud está precisando de advogado? Né? E aí, assim, veja que coisa curiosa, de repente, Freud e a psicanálise tomaram um relevo maior do que a própria hipnose.
que era o teu tema focal, tá? Agora fazendo assim quase uma crítica da apresentação que foi sensacional, diga-se de passagem, né? Eu acho que não, acho que tem pouquíssimo relevo, vocês me perdoem, não sou especialista em história da psicanálise, teria que ir, estava procurando aqui o livro, não achei, teria que ir para a história da psicanálise, não sei se a Roudinesco, se até mesmo alguns grandes historiadores iriam concordar com essa, mas eu acho que a hipnose não tem esse peso todo na condição da psicanálise, não, e acho que ele abandonou por uma razão absolutamente prosaica, né? Que é o fato de, sim, ser uma técnica que tinha aparentemente abre aspas, efeito menos duradouro, e por ser uma técnica, vamos convir, né? Por ser uma técnica que não foi ele que inventou, então vai ter um peso menor também. Então acho que não tem esse peso todo não, mas sim, você tem razão num detalhe. E o Maurício fala muito disso, e alguns outros autores falam muito disso, né? A hipnose, ela está no cerne da construção de uma ideia de psicoterapia que a gente não conhece muito bem. Isso é um fato, né? E aí, veja, ideia de psicoterapia, não ideia de clínica, né? Porque é exatamente a ideia vou usar a palavra não é adequada, mas entre aspas, a ideia de manipulação, a ideia de modificação de comportamento, a ideia de manipulação no sentido de mexer com a estrutura sintomatológica que permita uma alteração. A hipnose está no cerne disso. Para mim é meio natural imaginar a quantidade de preconceitos associados, né? Você vai ler qualquer coisa do Mesmer, você mesmo apresentou, você desculpa, não tem condição de você achar aquilo legal, não. O cara tá falando de cosmogonia lá, não sei o que lá, o cara era completamente pirado na batatinha. E isso é um mérito, não é uma crítica, não, né? Ele era fora da casinha. Né? Mas isso é um ponto importante. E aí, sim, o próprio Maurício fala muito disso, alguns outros autores falam disso. A gente precisava recuperar um pouquinho mais. Né? Você trouxe ali a capa, vou já procurar aqui o texto original, né? O Précis do Mesmer, e tantos outros autores que são extremamente importantes na construção da psicoterapia. Né? Mas tem um outro elemento que eu acho que ficou para ser discutido, fica aí uma provocação para ti. A hipnose está muito associada a uma modificação de comportamento e está muito associada a um pensamento mágico. Então, quando a psicologia toma um contorno dito científico, né, é quase que imediatamente você refuta tudo isso que é mais ou menos mágico. É um pouco o que a Luciana acabou de dizer, são os preconceitos com as PICs, né? A acupuntura, moxabustão, a aura, tudo é mesmo mais ou menos a mesma coisa. Não é. Mas no imaginário fica essa ambiguidade quando você pensa em clínica, em psicoterapia, né? Fica essa ambiguidade entre uma perspectiva, vamos dizer, formalista, pragmática, cientificista versus essas coisas mágicas. E aí a hipnose virou uma espécie de página na história, vamos dizer, uma página meio esquecida na história da construção da psicoterapia e da psicologia, né? Tipo assim, a gente tem esse negócio aqui, mas vamos falar disso, não? Sabe aquele tio que causa problema nas reuniões de família, que a gente assim, tem que convidar, mas assim, deixa ele lá no canto. A hipnose ganhou um pouquinho esse contorno, talvez isso responda em parte. E tem ainda o terceiro elemento, que eu acho, que é o fato de que, exatamente por estar associada a questões mais pragmáticas, ela vai acabar caindo numa coisa muito próxima do que em algum momento a gente chamou de autoajuda, de essas coisas meio, né, na inversão, e aí o Freud, sim, tem peso nisso, na inversão da lógica de que a clínica tem que trabalhar com a ideia de aprofundamento, de profundidade, a tal das psicologias das profundezas, que era um jargão comum para nós nos anos 80, anos 90, né? E aí ficou a ideia de superficialidade associada à hipnose, entende? Então, assim, para mim é meio natural que se entenda isso e é absolutamente necessário que se resgate toda essa história para a gente ver, olha, está mais próximo, como você mesmo apontou aqui em vários momentos, está mais próximo da gente, do nosso cotidiano, do que a gente imaginava. Né? E não só como uma opção pragmática.
Eu acho que isso é muito importante, não só como recurso muito importante que vocês podem utilizar. Eu imagino que vocês também, você ter tido esse interesse por conta aí da aproximação com a coisa do trabalho do Guilherme, da polícia, etc., né? Mas não só como isso, não só como recurso, mas assim como um recurso histórico, né? Então, assim, só algumas provocações para o debate. Fala aí, Guilherme. Algumas coisas que eu ia falar, você falou, que me deixa triste, mas a ideia da cosmogonia que você cita, eu consigo entender como um conceito que está presente, por exemplo, não exatamente esse, mas como um precursor, né? Como a gente falar, por exemplo, do Lombroso hoje, ou do Felipe Pinel, e entender que se você pegar as coisas que o Lombroso e o Felipe Pinel fizeram e tentar, né, simplesmente transferir para os dias de hoje, é monstruoso, né? Porém, o que eles fizeram na época em que fizeram era absolutamente inovador e diferente. E o Lombroso, apesar de, né, super criticado ainda hoje como um modelo biomédico rotulante, estigmatizante e tudo mais, ele é o primeiro cara que faz com que a psiquiatria vá parar no tribunal, né? Então ele é de grande ajuda para a criação da psicologia jurídica, por exemplo, entre várias outras coisas, né? Então o que eu gosto e o que eu entendo aí é que a hipnose propriamente feita, ela tem uma grande parte na construção desses conceitos da psicoterapia, apesar de que nós temos hoje um monte de curso, realmente, como eu não sei quem falou do curso Valita, foi você mesmo, Adriano? Não sei. Foi a Luciana. A Lu, isso, foi a Lu, obrigado, Lu. Que estão no mesmo nível de constelação familiar, Theta Healing, barras de Access e promessas de curas rápidas de coisas absurdas, né? E hoje nós vemos um monte de pessoas que são desta hipnose que está aí a favor do sensacionalismo, na verdade, né? Prometendo muitas coisas, e todas essas promessas estão junto com toda a pseudociência que está postada no Instagram hoje em dia, né? E nós temos ofertas disso chegando na nossa cara todo dia, né? Então é uma competição safada com a psicologia, assim, nesse sentido, né? Porque você tem muitas destas mesmas situações sensacionalistas que colocam a gente para baixo, né? Então, é uma coisa esquisita, porque ao mesmo tempo em que você tem vários conselhos de classe dizendo podemos usar hipnose, você tem o SUS dizendo podemos usar hipnose, se você só colocar lá na busca do seu Google, do seu Instagram, hipnose, cura ou qualquer coisa assim, vai aparecer um monte de charlatão. Então, são coisas que estão muito loucas nesse sentido. Parei. Adriano, comentários que você falou sobre ver que a hipnose é um negócio que vai muito na modificação do comportamento, que é mágico, né? Eu vejo a hipnose nesse sentido em dois lados da moeda. Num lado que é místico e num lado que é mágico. No lado místico é quando as pessoas, ou quando, falando muitas pessoas, né? Mas, enfim, quando se usa a hipnose num sentido de fazer pegar informações que estavam no passado. Então, fazer o chamado de regressão, que é quando a pessoa volta para o passado dela, recupera informações e assim por diante. Que daí fica uma explicação meio mística. Inclusive, é usado o metamodelo
da mente para fazer as explicações que se baseiam nessa retrospecção do passado da pessoa. E já nesse modelo que você diz que é mágico, do comportamento, é realmente tentar trazer uma explicação mais cognitivista para a hipnose. Existe dentro do mundo da hipnose uma divisão muito grande entre as teorias de estado e as teorias de não estado, que as teorias de estado são essas justamente que visam explicar o inconsciente, subconsciente e inconsciente e subconsciente, falei todos, e na parte do comportamento, que é das teorias de não estado, é que explica o não estado de transe, que não explica o que o subconsciente tem coisas armazenadas. Não, hipnose visa fazer a modificação de um comportamento. Então, sim, dos dois lados, um é místico e do outro promete uma mágica. E isso realmente é um problema. E aí, quando você fala, por exemplo, que Freud não precisa de um advogado, eu entendo isso também. Mas o que eu percebo também é que, por exemplo, eu já fiz. Eu não consigo contar quantos cursos de hipnose eu fiz, mas eu estive presente em pelo menos 3 países diferentes fazendo curso. E nesses 3 lugares, os professores sempre falam as mesmas coisas. Eles explicam a hipnose da mesma maneira igual. Tipo, aqui no Brasil eles vão falar de um jeito, lá no Canadá eles falam do mesmo, nos Estados Unidos eles também falam do mesmo jeito. E ao mesmo tempo que eles estão entrando num padrão, num consenso assim meio que indireto, eles fazem essa crítica e ao mesmo tempo eles usam toda a estrutura, a estrutura que foi direcionada, sabe? Que já foi direcionada por Freud anteriormente. É porque o que me indigna nesse sentido é que já usaram muito esse negócio de Freud é ruim ou em outros sentidos para calar a boca da pessoa, para ela falar, você não tem que ficar argumentando sobre hipnose aqui porque não funciona, ou porque um largou, ou nesse sentido. E é isso que me revolta. E eu parti daí, sim, eu usei bastante a psicanálise, mas eu tô explicando que eu parti daí justamente para mostrar para as pessoas que realmente, tipo, o que vocês estão criticando é da onde surgiu, sabe? Porque nas publicações pré-psicanalíticas, tá ali sendo mostrado uma estrutura de como a hipnose deve ser feita. E isso é ensinado nos cursos. E ao mesmo tempo que isso é ensinado nos cursos, existe uma crítica por trás. Então é uma puta hipocrisia, sabe? Na verdade, veja, concordo plenamente contigo, mas assim, vai ser uma injustiça. Vai ser uma injustiça com praticamente todos. Vou só falar o meu jargão. Existe uma injustiça brutal no nosso curso de psicologia com a figura do Carl Rogers, por exemplo. Ele é tido como ingênuo, superficial, bobinho, não sei o que lá, entendeu? Então, assim, a questão não é essa. Né? Isso que você está dizendo realmente acontece. E aí eu ia brincar de ser assim, perdoa, as pessoas têm, né, têm também seus preconceitos. Então, assim, é óbvio que a psicanálise do alto do seu edifício construído não pode ser identificado com essa coisa patética de um cara maluco chamado Mesmer. Né? Então, assim, não cabe, né? É mais do que isso. Então, sim, de fato, de fato. Eu acho que, no fim das contas, isso fala muito da nossa do nosso inconsequente esquecimento da nossa própria história. A gente vai construindo a nossa história, enquanto psico, né? Sem dar conta disso daí e querendo realmente apagar isso. Não, eu não quero esse porque, né? Como o Guilherme bem lembra, Lombroso está na nossa genética. A gente gosta disso ou não. Né? Pinel está na nossa genética, gostemos disso ou não. Né? Tem outros ainda mais importantes que a gente precisa resgatar. Né? Mas tem razão, tem que recuperar. Eu acho que você está fazendo um trabalho muito legal, né? Diga-se de passagem. Né? Enfim, sim, aí, né, como postaram aqui, realmente, se você for ver injustiça,
Funtz é talvez um dos maiores injustiçados, né? Que até hoje dizem que ele só disse aquilo e lá vai, né? Mas é isso mesmo, isso mesmo. Estou aqui atrás dos textos do Mesmer, para ver se eu consigo baixar aqui. Eu passo para você. Tem um texto aqui que eu vou compartilhar no grupo, assim que minha internet ficar normal, que o pessoal da disciplina que eu fiz com o professor Marcelo, que falou aqui com a gente, indicou, que é de um autor chamado Robert... Peraí, que agora o computador resolveu atrapalhar também. Robert Danton, que é o mesmerismo e o fim do iluminismo na França. Eu acho que, tipo, é interessante aí de passar para vocês, foi muito bem indicado. Eu não li, mas, tipo, tá na minha lista aqui, tá, eu achei que valeria a pena, que já vou, eu mando lá, eu ia mandar pra Júlia, mas daí já mando no grupo, uma vez que a Adriana falou que tá procurando. Robert Dalton, né, Bruno? O lado oculto Isso, da Revolução, Mesmer e o... Você tem ele aí? isso, em inglês. Em inglês? Consegui achar ele em português aqui. Opa, então você que compartilha com a gente. Tá, deixa eu ver se eu consigo baixar. Se conseguir baixar, eu já posto. A gente tá quieto ou é a minha internet? Não, é o grupo que está quieto. Eu queria, aliás, nesse momento, pedir para o pessoal que não é comum no Live Feno, nossos convidados hoje, para comentar o que acharam também, né? E fazerem apontamentos, porque de repente só a turma de sempre está falando, então o pessoal de fora, por favor, também se manifeste, fiquem bem à vontade. Bom, eu achei muito, muito legal mesmo, Júlia, parabéns. É legal saber que tem outras pessoas em outros laboratórios estudando hipnose também. Eu acho que pode ser uma forma de a gente começar a estreitar os laços aqui com a USP, com vocês de repente. Eu gostei muito mesmo da apresentação, parabéns. E acho mesmo, né, tem muita coisa na hipnose, né? Eu trabalho com hipnose clínica já tem uns 10 anos, e a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? De repente o Freud ganha muito holofote mesmo, mas, por exemplo, tem um livro pouco conhecido do Wundt sobre hipnose, né? E tem muitas pesquisas recentes, assim, sobre hipnose no tratamento de dores crônicas, além de alterações de sono. Então, tem muita, muita coisa muito boa de hipnose para a gente pesquisar, né? A questão histórica é bem legal, bem importante, mas tem muitos estudos muito bem feitos, contemporâneos, com as pesquisas muito legais. E cai nessa coisa, né? A hipnose tem essa aura mística ainda, né? Além de psicólogo, eu sou mágico, então eu conheço todos esses truques da pseudo-hipnose que tem na internet, no YouTube, no Instagram, então é muito difícil às vezes separar, né, o joio do trigo, o que é uma hipnose genuína do que é uma pseudo-hipnose, porque as pessoas têm a ideia de que aquilo que ela vê num filme, que vê no YouTube, é uma hipnose de verdade e acha que é aquilo que acontece na clínica, né? Mas só para lembrar que o ilusionista faz no palco é uma ilusão, né? Então, muito dessa hipnose que acontece por aí não é hipnose, né? São truques de pseudo-hipnose. E, em geral, na população que não tem um conhecimento da temática, acha que é tudo a mesma coisa. Então, tem um grande trabalho para a psicologia fazer aí, e a gente está tentando fazer isso aqui na USP também, de
tentar separar, colocar uma coisa de um lado, outra coisa no outro, porque tem muita coisa legal na hipnose, mas de fato tem muita bobagem, muita bobagem, né? A maior parte do que se vê hoje aí na internet sobre terapia são coisas totalmente infundadas, né? Como curar a intolerância à lactose, por exemplo, tem aplicativos que promovem isso, tem pessoas aqui, o meu consultório é na Paulista, e o que tem pessoas que anunciam isso na Paulista, que não são da área da saúde, anunciam cura de intolerância à lactose ou regressão a vidas passadas, cura em 5 minutos, e cobram R$ 600 a sessão, assim, e as pessoas têm fila de espera, né? Então, eu acho que nós, como psicólogos, acabamos abrindo mão de uma coisa muito legal, e se a gente não acaba pegando pra gente isso, falando, não, peraí, isso também é psicologia, outras áreas que não têm um bom embasamento acabam levando para eles, né? Eu acho que eles têm uma responsabilidade nesse sentido. Diga lá, Bruno. Eu acho que o que o companheiro falou aí, o André, é bem por isso que a gente tem que estudar a limitação, né? Se a psicologia diz assim, ó, gente, a partir daqui não funciona, né? Tipo, ó, pesquisa, ó, a partir desse ponto que não dá, daí, tipo, poxa, você tem né, uma ciência, tipo, uma coisa com rigor para colocar um contraponto. Para colocar um contraponto, eu acho isso muito fundamental. Nesse sentido poxa, a hipnose, o juiz vai respeitar a hipnose, né? O médico vai poder usar, a gente pode usar como recurso, só que precisa daí de um esforço de desmistificação, né? Outro dia eu fui fazer massoterapia, tô com dor nas costas, mas e o cara falou, pô, fiz minha massoterapia no Japão e não sei o que lá, e a gente é muito requisitado por lutador que quebra, que, sei lá, que se machuca e precisa lutar no dia seguinte e tudo mais, e a gente põe a mão do cara no lugar, colocando músculo, né? Eles meio que pegam o músculo com a mão, e o processo de formação de um massoterapeuta tem os cursos de 3 meses, mas, poxa, o cara falou, fiquei no Japão, a gente fica 4 anos fazendo um curso, e daí você só viram quando você tem a sua técnica, né? Quando você desenvolve a sua técnica. Eu acho isso muito parecido com o psicoterapeuta, né? Você, tipo, vai fazendo as coisas até que você começa a fazer do seu jeito a psicoterapia, né? E aí na clínica, e aí eu achei muito legal, o cara me ajudou e tudo mais, mas na clínica do cara eles tratavam câncer com ozônio. Então, a ideia há uma expectativa de uma cura mágica na humanidade, né? De uma coisa fácil, simples, rápida, e aí e a psicologia mesmo pode ser vista dessa maneira, né? Porque a gente diz, conversa aí que o sintoma passa. Muitas vezes a gente diz, vamos conversar que esse sintoma aí passa, e passa, conversando, né? Então, trazer para um rigor, assim, do que, né, nesse ponto que não dá, nesse ponto há uma limitação, eu acho muito fundamental. Eu fiquei curiosa com uma coisa: o mundo se divide entre pessoas hipnotizáveis e não hipnotizáveis, ou isso é fluido? Uma pessoa pode, em algum momento, ser hipnotizada, em outro momento, não? Pode. É que vai depender muito da pessoa. Tipo, vai ser mesma coisa em terapia, sabe? Você tá fazendo a terapia com uma pessoa e aí vocês começam a conversar e você vê que aquela sessão não tá rendendo. A pessoa não tá ali no processo, não tá no dia, entende? E a mesma coisa com a hipnose. Tem momentos que a pessoa tá muito disposta a ser hipnotizada e tem momentos que ela não está. Eu mesma sou uma pessoa extremamente sugestionável, tanto é que em cursos eu sempre era usada em exemplo de indução, tipo, os professores simplesmente me pegavam e colocavam, sei lá, palavras aleatórias, tipo abacaxi. Daí, quando falavam abacaxi, eu simplesmente ficava num estado de relaxamento, todo mundo ficava me zoando. Então, nesses momentos, estava em ambiente contaminado, que a gente fala,
eu estava muito suscetível, mas teve outros momentos em que talvez eu precisava estar ali no processo de hipnose e eu não conseguia entrar. Então, vai muito da pessoa, do momento que ela tá vivenciando. O que a galera gosta de falar é que todo mundo é hipnotizável. O que as pessoas que não são hipnotizáveis são aquelas que não conseguem entender cognitivamente o que está acontecendo. Então, pessoas com algum tipo de transtorno mental, como por exemplo autismo, vamos falar assim, né? Que seja muito agravado, ou um tipo de esquizofrenia, por exemplo, já gera uma dificuldade muito grande para aquela pessoa conseguir entender o que está acontecendo no processo. Porque isso parte de uma vontade da pessoa de seguir as orientações. Se ela não consegue seguir a orientação, porque também não vai acontecer. Entende? Não sei se respondi. Responder, você já tinha falado um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa de que é meio que um processo colaborativo e tal, né? Mas estava pensando, se tem gente que não, esse aqui não tem jeito. É um caso perdido. E tem a questão de autoridade, né? Também. Porque tem a questão de autoridade também. Por exemplo, a minha mãe, eu jamais vou conseguir hipnotizar ela, porque a autoridade da nossa relação é ela, porque ela é minha mãe. Mas ela já foi atendida por hipnoterapeuta e ela entrou no processo e deu certo ali pro problema que ela estava tendo na época. Então, isso também vai do papel de autoridade. Membros da minha família que eu hipnotizei, primos. Alguns tios, mas vó, vô, irmão, pai, mãe não vai. Então também vai depender muito da relação de autoridade. Por isso que é importante entender a relação empática, né? Entender, sei lá, até uma relação horizontal que você vai ter com o paciente ali que tá frente a você. Eu acho sempre muito interessante tudo que sai fora da caixinha, assim. Psicologia corporal, né? Psicodrama, essas dinâmicas que saem do esquema só fala, né? Acho que sempre tem possibilidades de acesso diferente a conteúdos que às vezes pela fala demorariam mais para emergir e tudo. Sempre achei muito interessante a ideia da hipnose, mas confesso que assim, nunca tinha me interessado a ponto de ir atrás, né, para entender mais, para procurar saber mais. Achei muito bacana você dar uma ideia, um panorama, assim. Acho que o Júdice está esperando para falar também, querido, vai em frente. Olá, boa noite. Júlia, eu queria saber se, para ser hipnotizado, a personalidade também influencia ou não. Por exemplo, nos últimos dias tem se falado muito sobre o DISC, né? Os tipos de personalidade que existem, influente, dominante, essas coisas. Isso influencia para a pessoa ser hipnotizada? Aquela pessoa muito dominante que quer estar o tempo inteiro no comando, seria fácil hipnotizar ou não? Olha, eu vou ser honesta com você que eu não entendo muito sobre esses, não sei se é quadrantes que fala, né? De personalidade, do sanguíneo, colérico, não sei se é disso que você está falando. Mas assim, não sei, Você está mutado. Tem a ver com o colérico. Colérico muito, não muito nessa perspectiva, tem se falado mais agora sobre 4 personalidades mesmo, né? Sobre o influente, o dominante, o estável e o conforme, né? Essas 4 personalidades. Mas tem a ver também com esse colérico e tudo. Mas tem aquelas pessoas que são mais dominantes e tem aquelas pessoas menos dominantes. Tem aquelas pessoas que
nessa perspectiva, as pessoas mais dominantes, que gostam de estar no controle, essas pessoas seria fácil ou não desse processo da hipnose? Uma coisa assim. Entendi. Eu penso que, daí acho que é mais uma opinião pessoal mesmo, do entendimento que tenho, que a pessoa, a partir do momento que ela tá afim, que ela quer entrar no processo, que ela tá disposta, ela vai entrar no processo. Claro que tem essa relação de autoridade. Essa construção da autoridade do terapeuta é muito importante, mostrar que sabe do assunto, e também acredito que por mais que tenha uma autoridade, ter esse relacionamento horizontal, na hora de estar explicando para a pessoa, é muito importante. O que a gente diz é que a parte mais importante, que é a mais relevante assim para o processo de hipnoterapia, é de hipnoterapia não, né, gente, da hipnose na psicoterapia. Quando é a parte do pre-talk, porque é quando você está conversando com a pessoa, você explica o que vai acontecer, quais são as expectativas, o que pode vir a acontecer, o que não pode, o que é normal, o que não é normal. Então, a partir do momento que você está falando para a pessoa e sendo claro com tudo que pode vir a acontecer ou não, e explica de uma maneira acessível, que seria para a psicologia, a psicoeducação, qualquer pessoa, independente da personalidade, ela vai aceitar o processo. O que a gente diz é que pessoas as que são mais hipnotizáveis são geralmente adolescentes que estão num processo de cursinho, que está no processo de como é que é, os college students, que são entre os 20 e 23 anos, por aí, que são os universitários também, porque o processo de concentração deles é muito mais alto. Quando a gente eu cheguei a fazer show de hipnose no Canadá, fiz uma turnê, fiquei tipo 1 mês e meio fazendo turnê, e era muito fácil hipnotizar qualquer adolescente, porque a galera é mais desconstruída, tá a fim de participar, tem uma concentração muito alta. Teve um dos shows que a gente fez que subiu 32 adolescentes no palco. E eram pessoas extremamente sonambúlicas, assim, que a gente fala, que são pessoas que conseguem alucinar facilmente, conseguir reproduzir a amnésia, né, do nome ou algo do tipo assim, muito facilmente. Não é todo mundo que chega nesse aspecto de conseguir alucinar, ter uma alucinação negativa ou positiva. Mas o que eu diria é que pessoas mais hipnotizáveis geralmente são aquelas que são mais criativas, estão num processo de que tem uma concentração, consegue se concentrar mais fácil, sabe? Em algumas coisas. Porque a hipnose, ela exige concentração durante o processo. Então, eu acho que independe de personalidade, mas vai mais a capacidade cognitiva da pessoa e da disponibilidade dela também. Não sei se respondi, se você está contemplado com a minha resposta. Não, respondeu. Ficou claro. Alguém fez uma pergunta no chat. Pergunta no chat. GR, compartilho. Ele não está pronto ainda. Em algum momento ele fica. Aí eu mando para as pessoas. E a Poliana perguntou sobre hipnose com crianças. Eu fiz hipnose com criança uma vez e é muito facinho, assim. Eu nunca atuei nesse sentido. Eu conheço pessoas que atuam com a hipnose somente com crianças, mas o que eu tenho de experiência é que elas também são pessoas muito fáceis de hipnotizar. Eu estava hipnotizando uma pessoa, uma mulher, e aí essa criança viu que eu fiz hipnose com ela e tal, todo o processo, e a criança achou super legal.
E aí eu falei assim, agora pega essa mão e ela vai ficar colada na cabeça. E a criança ficou com a mão colada na cabeça. Eu não sei se ela estava fingindo, eu não sei se realmente ela ficou com a mão colada na cabeça, mas ela nunca mais tirou a mão da cabeça. E aí eu tive que falar para ela, olha, tá tudo bem, pode tirar a mão da cabeça, ela descola, a cola vai embora. Então eu não sei se ela estava reproduzindo o comportamento que ela viu de uma pessoa adulta, ou se realmente ela vivenciou. Essa é a minha única experiência com criança. Eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre hipnose aplicada à criança. Mas eu posso te mandar algum contato que estuda bastante. Eu te mando depois. O GR quer falar? Oi. Mais uma vez, parabéns pela sua fala. Muito legal esse assunto que você trouxe, é um assunto que eu gosto muito. Eu vou pegar o gancho da colega que falou sobre a pergunta da hipnose com crianças. Eu queria só levantar uma hipótese para saber a sua opinião. Eu não sou psicólogo, mas eu li bastante hipnose e psicanálise. Achei legal você falar sobre o Freud e tudo mais, bom, ao meu ver, né? E a respeito de criança, quando eu praticava hipnose clandestinamente, eu achava bem legal. Assim, é bem fácil hipnotizar criança, né? E eles adoram, assim, porque acaba sendo uma diversão, tem todo um processo lúdico para acontecer isso. Mas o que eu queria levantar como hipótese para discutir, que eu acho que é interessante, é o seguinte: a hipnose na viabilidade da educação. Porque hoje em dia nós temos, eu sou professor e eu trabalho com crianças, né, exatamente. Então, hoje em dia nós temos várias dificuldades de aprendizagem, mas eu vou situar só uma: a dificuldade de aprendizagem por motivos afetivos, né, que é muito comum a gente observar isso na escola. E sempre imaginei que, assim, poderia ser tão mais rápido um tratamento psicológico com crianças com dificuldades de aprendizagem por motivos afetivos pela via da hipnose. Então, eu sempre fiquei muito curioso com isso. Até uma vez eu falei com uma professora, eu falei assim, seria legal uma pesquisa que falasse sobre isso, né? Eu gostaria de fazer, mas eu não sou psicólogo, enfim. Mas eu coloco isso como hipótese, apenas assim para discutir. O que você acharia disso? Será que seria um bom caminho? Seria uma via? Porque a gente tem uma demanda muito alta mesmo no município, de crianças que têm dificuldade de aprendizagem por motivos afetivos diversos, né? Bem acentuado nisso. E não dão conta, porque assim, as pessoas que estão habilitadas a trabalhar pelo município, né? Não sei explicar bem como é que funciona essa organização, mas não são tantas quanto as crianças. Então, tem uma fila imensa que nunca se acaba, né? E eu fico pensando, se poderia acelerar, talvez, né? E dizendo isso, também eu já emendo uma outra, que é o seguinte: essa perspectiva da hipnose como aceleração do tratamento psicológico, né? Que também é uma coisa que se fala no campo da hipnose, né? Que ela sendo uma ferramenta, é uma ferramenta que acelera o processo terapêutico. Mas, enfim, é só para causar polêmica e conversar um pouco mais. Sobre o afetivo, como acho que até o Bruno falou antes, é importante reconhecer as limitações da hipnose. Eu acredito que a hipnose, ela não vai lidar com emoções, com essas demandas emocionais. Eu acredito sim que ela ajuda numa mudança de comportamento, que ela vai estar acontecendo atrelado a uma psicoterapia. A psicoterapia, ela vai ajudar nessa parte de afeto. Sei lá, se a pessoa está sendo negligenciada em casa, ou se os pais estão se divorciando e aquilo está afetando a criança de uma forma direta ou indireta, né? Mas no quesito de estudos, com certeza pode potencializar na parte de você produzir um comportamento desejado. Eu mesmo, quando estava no terceirão, eu usei para estudar, fazer cursinho e tal, e eu usava ferramentas que foram disponibilizadas pela hipnose para que eu conseguisse ter um maior grau de concentração, de absorção, em sala de aula mesmo, de conseguir
entender o conteúdo e estar sentada na mesa em casa estudando e lembrar certinho o que o professor tinha falado. Então, nessa potencialização de memória. Mas na parte de afeto, aí é pro lado da psicoterapia. A hipnose não vai lidar com as demandas emocionais. Isso é uma opinião minha. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, se manifestem também. A Maria Isabel tá com o microfone desligado. Oh, desculpa. Bem retardada aqui, esqueci. Parabéns, Júlia. Me identifico assim que eu acho que a gente tem que estar trazendo esses temas diferentes para dentro pro olhar da psicologia. Mas também me questiono pensando, será que deveria, na tua opinião, Júlia, a ser abordado no curso de formação em psicologia, ser abordado a técnica da hipnose? Porque é uma técnica, né? É uma prática, né? Assim como tem outras tantas por aí, que são praticadas por psicólogos e por terapeutas. Mas será? Porque eu já me questionei com isso em relação às questões de técnicas corporais, né? Acho que mais ou menos nesse sentido nunca teve, eu acho que nunca vai ter, porque não sei, talvez não pertença à psicologia. Né? Eu não sei como que você percebe isso, se você acha que né, essa técnica que você traz aí da hipnose, se ela teria que estar, na tua opinião, teria que ser abordada um semestre, como você pensa isso? Eu vejo como importante abordar ela no contexto histórico, para entender as raízes da psicologia, que isso é essencial. Entender o que é psicologia, da onde ela saiu e por que ela é como ela é hoje. Tem um motivo do porquê ela é hoje. A gente vê o produto final dela, que ainda está em construção. Mas para ter chego onde ela está, ela teve que sair de algum lugar. Isso é importante abordar. O contexto histórico, com certeza, deve ser abordado. Já no quesito de ensinar a técnica, a ferramenta em si, a hipnose, é muito fácil de aprender e de ensinar. É muito fácil aprender hipnose e sair colocando as pessoas em transe pela rua. Um cursinho, sei lá, se você se dedicar 2 horas no YouTube, você aprende. Eu não tô nem zoando. Você aprende a colocar uma pessoa a fazer isso aqui, durma e a pessoa já vai entrar num estado hipnótico. Isso eu acho que é problemático, no sentido de que nem todo mundo ia ter uma responsabilidade de conseguir lidar com o poder que tem nas mãos e sair usando isso de uma maneira inadequada. E aí acaba fazendo com que a hipnose ela seja seja mal vista, mais do que ela já é, sabe? Então ela vai ficar mais mal vista ainda. No sentido de eu acho que abordar mais para frente, talvez no final do curso, como, por exemplo, algo complementar à terapia comportamental, por exemplo. Tá na clínica, tá ensinando os alunos estão em estágio, e daí ensina essa técnica para o aluno. Eu acho que daí é legal porque, primeiro, tá sendo supervisionado, tem um profissional junto ali ajudando, a pessoa tá vendo os resultados e como tá sendo feito, e aí, além de conseguir formar profissionais que sabem utilizar isso, sabem falar sobre o assunto, talvez a gente teria algo mais regulamentado, talvez, num sentido de entender que a hipnose realmente faz parte do curso de psicologia também, e que não é todo mundo que deveria só fazer um cursinho de final de semana e sair hipnotizando qualquer pessoa. Então, penso que, inicialmente, ensinar de cara, assim, para os alunos jovens, novos que chegam, acho que é muita responsabilidade. Mas, talvez, para os alunos que estão em supervisão, seja uma boa ideia. Não vejo problema nisso, ainda mais com supervisão. Mas tu acha que deveria ser algo só do psicólogo, uma atuação preferencialmente só do psicólogo? Não, eu acho que é limitar demais. Porque a odontologia usa, a medicina usa,
terapia ocupacional usa. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, tatuador que tem estúdio de tatuagem e usa a ferramenta hipnótica como um analgésico. Eu não vejo problema nenhum nisso. Tá num Legal. ambiente ali controlado e por mais que a pessoa não seja formada, não vai em grupos de estudos de hipnose, não faz psicologia, ela tá usando de uma forma que é benéfico tanto para a pessoa quanto para ela. Então, ela tá proporcionando uma experiência que a pessoa quer fazer uma tatuagem, mas não vai sentir a dor. Então, não, por isso que eu fico até meio... não gosto de falar muito a palavra regulamentação, porque eu não acho que não acho que seja o caminho adequado. Mas, de alguma forma, tendo pessoas no final da graduação utilizando a ferramenta e aprendendo, talvez seja um caminho para começar a varrer essa galera ruim do mercado. Legal. Não, legal, isso que eu fiquei na dúvida. Se sempre tem essa briga de o profissional querer trazer para si uma técnica, né? Ser dono de uma determinada técnica. Enfim, parabéns, Júlia. A Silvia levantou a mão. Eu queria, na verdade, complementar, acho que o que a Júlia está falando é dar meu depoimento, né? Eu fui aluna do Wellington Zangari, da primeira turma de optativa de hipnose na Universidade de São Paulo, porque antes não tinha, né? O pessoal se formava lá, não se falava de hipnose. E eu acho que o mais importante, Maria Isabel, é assim, o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, um pouco nessa linha do que a Júlia falou. Não a técnica em si, vamos ensinar o pessoal a hipnotizar, mas trazer a história e o pensamento crítico. Porque foi através, né, da disciplina do Wellington que eu desenvolvi muito o meu pensamento crítico. Né, o que é placebo, o que não é, se esses estudos são científicos, se não são. Né, e eu acho que esse é o grande caráter, né, do Interpsi, no geral, mas principalmente do GIP, que é o Grupo de Estudos de Hipnose, né, do Interpsi da USP, do qual eu faço parte. E assim, eu não sei hipnotizar. Eu nunca hipnotizei ninguém, não fui hipnotizada, e até hoje eu tenho dúvidas se isso funciona ou não, porque a minha grande questão de vida é assim, tá bom, tá, existe a hipnose, mas o que ela ajuda na clínica? Será que ajuda mesmo? Será que não ajuda? E eu estou há anos no GIP, até hoje não sei o que é hipnose, até hoje não sei se ela funciona, se não funciona. A gente passou semestres discutindo como definir, como a Júlia falou, que essa definição nunca vem, porque cada um vê de um jeito. E o Interpsi, justamente, a proposta era, vamos levar bem isso que a Maria Isabel falou no final, né? Ou foi a Júlia, agora me confundi um pouco, desculpa. Mas, assim, de contrapor com essas hipnoses da Avenida Paulista que a gente vê, mostrar o que é realmente, né? Assim, trazer cientificamente o que se sabe de hipnose, de um estudo sério, não, inclusive de quando não funciona. Né? Então, eu estou no grupo muito mais também, pena que o André já saiu, porque o André, ele é psicoterapeuta, ele é mágico, e ele medita, e ele faz yoga, e ele é o multi e tal, e também aplica hipnose em sessão, né? Como uma ferramenta. Pena que ele já foi, mas assim, só para trazer um pouquinho para vocês, assim, a preocupação, inclusive, da USP, e eu acho assim, foi muito bom para mim ter aprendido. Não a técnica, você vê, até hoje eu não sei, não uso, mas o pensamento crítico e pensar, será que isso... Tanto que, quando você falou na prática, e a Júlia fala, talvez no final a gente ensinar, fazer um laboratório, quando eu entrei no GIP, eu falei, e aí, vamos fazer? Eu quero ver na prática isso acontecer, eu quero ver na clínica isso acontecer, eu quero ver, né, isso com pessoas que eu confio, que não é um charlatão que você viu aí na internet, qualquer coisa, né? E o Guilherme Raj era sempre contra, porque tem toda uma coisa ética, tem toda uma coisa de preparação, não é uma coisa simples, que a gente faria com o pessoal, talvez, do último ano mesmo, né? Mas agora a gente está começando a pensar, inclusive, né? O Wellington trouxe. Vamos aproveitar que o Gui saiu, não que eles brigaram em nada disso, o Gui é muito querido, mas a gente está sentindo necessidade de talvez, vou mostrar na prática o que funciona e o que não funciona, né? Então, por esse lado, só quis dar meu depoimento, gente. Obrigada, viu, Júlia? Achei você fantástica. Você resumiu super bem, você trouxe, né? Você, olha, estudou fora. É de gente assim que a gente precisa, né? Para poder falar do assunto. Parabéns.
Ô, Juliano, tô com medo de você agora, viu? Ó, postei 3 livros aí para vocês no Zap, tá? Inclusive 2, tu tava tentando lembrar do autor, o Zweig, que vai fazer, inclusive, um estudo nessa direção do Mesmer, e outro que inclui a psicanálise. Eu estava tentando lembrar aqui outro nome importantíssimo. Veja, faltou aí você tocar num assunto que atravessou todas as questões aqui. Autossugestão, sugestionabilidade. Essa que é a questão que está por detrás da hipnose. Tá? E isso a gente não pode deixar de falar, não, porque você estava, inclusive, respondendo na direção da sugestionabilidade. Né? Tanto que até brincar, claro, o adolescente é sugestionável? Ah, por favor, puxa vida, logo quem é adolescente? Muito mais que criança, né? Essa que é a questão. E por que essa que é a questão? Um dos grandes nomes que talvez, por bem ou por mal, esteja associado à questão da hipnose foi Emile Coué. Estava tentando lembrar agora. Aliás, se você quiser, tem o livro do Pyong, se você quiser também, tá? Já que você está falando da hipnose da Avenida Paulista, é o livro do Pyong, se você quiser. Emile Coué e toda a tradição que se construiu em torno da autossugestionabilidade que vai desembocar na autoajuda. Tá? Então, assim, não dá para a gente também deixar isso de lado. Tá? Então, fica mais um nome aí. Dá uma olhada nesses livrinhos, 2 estão em português, 1 está em espanhol, então é tranquilo de acesso. Né? Tem muita coisa em alemão, mas esse é o ponto. Sugestão, sugestionabilidade, até fazendo uma ponte que o senhor está falando, nós estamos falando de placebo, nós estamos falando do efeito, e não é propriamente da eficácia, né? É do efeito, o que tem efeito, o que não tem efeito. E se a gente fosse bem rigoroso, a rigor, um monte de coisa tem efeito, porque o princípio da sugestionabilidade está associado aí, né? Mas achei muito legal, tô adorando a sua defesa aí, arraigada, né? Tô vendo assim, uau, vamos defender a hipnose unhas e dentes, beleza, isso, acho que é isso mesmo. Tem muita coisa para recuperar, né? E de fato, né? É um tema tão interessante que nós estamos até agora aqui querendo conversar mais um pouquinho, né? Mas muito boa a tua apresentação, desculpa ter chegado um pouquinho atrasado, ter me ausentado aqui. Quero depois você me mande a tua apresentação para eu dar uma olhada, até para eu poder dar uma procurada aqui em bibliografia, tá? Alguns nomes que eu não peguei. E parabéns, realmente está muito bom, nenhuma justificativa para seu nervosismo antecipado, ou então o Guilherme usou de hipnose muito bem com você, que nem pareceu que você estava nervoso. Tá? Excelente seu trabalho, viu? Monstrinho já que você está se apresentando aqui, já estou com medo. Viu? Parabéns mesmo, e vamos ver se a gente volta nesse assunto depois aí, dando uma olhada e conversando. Sim, me interessa muitíssimo o lugar que a hipnose tem na construção da ideia moderna de psicoterapia, da ideia moderna de tratamento psíquico, né? E isso é muito rico. Então, quero sim ler teu trabalho, tá bom? Guilherme, você abriu... Fala, gente. Bom, vamos agradecer a fala da Júlia, a presença de todo mundo, e dado avançado da hora aí, vamos encaminhar fechamento. Então, pessoal, agradecemos a todos, lembrando que na semana que vem a gente não vai ter o grupo, dado o feriado, né? E depois retomamos no dia 15, eu não vi ainda, Adriano, o que tem no dia 15. Nós vamos ter o Ferro, né, Lu? Luiz Felipe Ferro. Falando sobre acompanhante terapêutico. Vai ser bem legal, gente. Opa, bem legal. Beleza, então, gente, valeu pela participação. Obrigada Vamos pelo nessa. Ano e pessoal por ter ficado até agora. Muito bom, Júlia. Parabéns. Parabéns. Tchau, gente. Tchau, gente. Parabéns. Beijo, pessoas lindas. Tchau, gente.